Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta do apóstolo João, a segunda carta do apóstolo João. Nós vamos fazer a leitura nos versículos 7 a 11. Então vamos ler do 7 ao verso 11. 2 João, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Pai querido, nesse momento o Senhor possa mesmo vir de encontro aos nossos corações, nos exortando, nos ensinando, nos educando, Senhor, conforme a Tua palavra. Me livra realmente do erro, uma doutrina falsa, qualquer coisa mesmo que possa ir contra a Tua palavra, e que Teu Santo Espírito possa ser o nosso professor nesta noite. Te peço realmente, humildemente, venha estar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos nós lemos do 7 ao 11 porque é o parágrafo fechado, né, chamado perícope. Então, mas hoje nós vamos dar maior importância para os versos 7 e 8, tá certo? Então vão ser esses dois versículos, se o tempo for nosso amigo. Tá bom? Então, a história conta que no início do século XIX existia um animal, geralmente era um bode, e o nome desses bodes, geralmente o pessoal dava o bode Judas. Não sei se vocês conhecem, acho que talvez a irmã que tem uma criação, né, acho que conheça, mas era denominado bode Judas. Qual era o trabalho desse bode Judas? Judas Iscariotes mesmo, né? Isso no século XIX, lá pelo meio ali dos Estados Unidos. O trabalho dele era justamente, eles colocavam esse bode junto com o rebanho de ovelhas, e aí ele acabava se enturmando. As ovelhas se simpatizavam com ele e tal, mas chegava um certo momento que aí o bode sabia o caminho do matadouro. E aí ele conduzia todo o rebanho já estava familiarizado e seguia o bode Judas até o matadouro. Não precisava ninguém, assim, um pastor de ovelha para ir cercando e tal. Não, porque todo o rebanho já seguia o bode Judas. E aí subia a rampa, e aí tinha uma portinha que eles abriam para o bode Judas entrar, enquanto o rebanho ali era morto, né? Era abatido. E esse era o trabalho, ele já era um bode treinado. E aí vários rebanhos, a mesma coisa. Chegou um novo rebanho, uma nova remessa, lá vai o bode Judas, fica ali um pouco, e depois ele vai ser o guia dessas ovelhas para o matadouro. Inclusive, às vezes, quando o bode era já bastante treinado, quando vinha ovelhas de navio, aí já no porto já colocava o bode Judas e ele já encaminhava, já subia a rampa com todo o rebanho, e não tinha esse problema de alguém chamar a equipe, que geralmente o matadouro era muita ovelha, né? Então precisava de uma equipe grande, mas o bode Judas já dava conta desse trabalho. E
A história do bode Judas é mais ou menos o que acabamos de ler. Pessoas que estavam no meio da igreja, mas estavam ensinando falsas doutrinas e pervertendo a igreja, o rebanho do Senhor, digamos assim. Estavam levando justamente direto para o matadouro. E aqui o trecho que lemos é justamente João entrando no assunto principal. Nós vimos já várias coisas, né, do amor, o destinatário, João falando com eles, se alegrando por eles estarem mesmo perseverando no amor de Deus, né? Estavam alicerçados na verdade. E agora João vai entrar no assunto principal, que é tratar sobre esses falsos mestres, né? Sobre esses bodes Judas. E a gente até cita mesmo que eram pessoas que estavam no meio da igreja, saíram, inventava essa falsa doutrina que a gente já sabe qual é, era digamos assim, era o protótipo do gnosticismo, né? O gnosticismo veio atacando a igreja mesmo no século II em diante, mas era já um protótipo, um proto-gnosticismo, atacando mesmo a divindade de Jesus Cristo. Então eles inventavam essas doutrinas e queriam espalhar para a igreja do Senhor. E aí João vai alertar justamente sobre isso. Então, verso 7 diz assim, em 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Veja, esse versículo está ligado aos versículos anteriores. Ele coloca aqui essa palavrinha que faz a ligação. Por quê? Então ele começa o verso 7, porque muitos enganadores, dando a entender que ele está agora explicando algo anterior. O que seria esse algo anterior? Justamente está no verso 5 e 6. Diz assim, versos 5 e 6. Peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então ele fala no versículo 5, 6, ele diz, olha, eu não estou dizendo para vocês, igreja, um mandamento novo, mas um que já é antigo, que nos amemos uns aos outros e também que permaneceis segundo os seus mandamentos. Então, amemos uns aos outros e permaneçam na verdade. Aí vem o verso 7. Por quê? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, né? Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Então, se antes, nos versos de 1 até 6, João estava falando com, digamos assim, os eleitos de Deus, os verdadeiros crentes, agora João vai tratar dos falsos, né? Antes era o trigo, agora vai falar sobre o joio, certo? E olha, é interessante ele usar a palavra, são muitos, para você ver algo que estava começando, um movimento que foi muito forte, irmão. Se você tiver interesse até de estudar sobre esses movimentos, eu não lembro agora, mas se o gnosticismo, né, digamos assim, era um movimento único que foi ramificando em várias vertentes, para você ter ideia. Era o docetismo, o arianismo, e aí tem outros também. Mas foi um movimento que massacrou a igreja, né, nos primeiros séculos, principalmente a partir do segundo. Mas já estava começando aqui desde Paulo. E João aqui já estava escrevendo, alertando sobre eles. E ele diz, olha, são muitos, não são poucos, são muitos, né? E aí ele vai usar o termo enganadores. Esse termo enganadores, no original, ele pode ser traduzido como, por exemplo, vagabundos, itinerantes, pessoas que andavam sem destino certo, andarilhos, né? Mas depois ele foi utilizado para caracterizar aqueles que eram embusteiros, enganadores.
E engraçado que Jesus recebeu esse título. Jesus, o próprio mestre, recebeu esse título. Lá em Mateus, capítulo 27, versículo 63, quando os principais sacerdotes e os fariseus foram lá com Pilatos, depois da morte de Jesus, né? Aí disseram assim, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então, os principais sacerdotes deram essa característica para Jesus, né? Claro, com inveja, falando mal mesmo, querendo falar mal de Jesus para Pilatos, de Jesus e a sua comitiva, né? Mas diz, aquele embusteiro, aquele enganador, aquele vagabundo, disse que inventou aí que depois que morresse, em 3 dias ele ressuscitaria, né? Então, para você ver como o termo foi utilizado, para você ter uma ideia. Então, João caracteriza essas pessoas como enganadores, é a mesma palavra, embusteiro, enganador, pessoas mesmo com uma má índole, entendeu? Estavam mesmo saindo pelo mundo. Mas essa é a segunda carta de João. João escreveu uma primeira carta, e nessa primeira carta ele já estava escrevendo sobre esses. Veja, por exemplo, 1 João, capítulo 2, versículo 26. 1 João 2, 26. Olha o que ele fala. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Aí, na próxima página, 1 João 3, 7, diz assim, 1 João 3, 7, na próxima página, um capítulo depois. Filhinhos, não vos deixeis o quê? Enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, João já estava dando, assim, pistas, dicas desses enganadores. E aí, eu só separei esses dois, mas a carta de 1 João está cheia falando sobre a mesma coisa, né? Desses enganadores, esses embusteiros, falsos mestres. João já vinha dizendo desde a sua primeira carta. Mas é interessante que não fica assim por si só, só os apóstolos falando contra esses enganadores. Desde a época do povo de Israel, como reino, como nação, já haviam enganadores, falsos profetas falando profecias que não vinham da parte de Deus. É interessante, veja Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 32. Jeremias 23, 32. E olha, eu sinceramente não sei como é a situação aqui em Portugal, mas eu vou lhe falar, lá no Brasil, o que mais tem é isso. Pessoas dizendo, olha, recebi uma revelação do alto e Deus disse que vai acontecer isso, né? Olha, eu profetizo a vitória na tua vida, irmã Maria, né? Olha, irmã Mariana, a senhora vai ser vencedora daqui para frente e tal. Arrotando mentiras, sabe? Dizendo que são profetas de Deus. Jeremias 23, 32 diz assim, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então veja, o próprio Senhor indo contra esses falsos profetas, essas pessoas que desvirtuavam o povo com mentiras, dizendo que vinha da parte de Deus, né? Então veja, isso aqui Jeremias está praticamente ali, digamos, 800, 900 anos, 700 anos antes de Cristo. E aí João, a carta que ele escreveu em 2 João já é quase final do 1º século. Então veja ali, olha, 800,
700, 900 anos de espaço de um para o outro. Veja, parece que não mudou nada, né? Só fez mudar de povo de Israel agora para a igreja. As pessoas estavam já fazendo essas barbaridades, né? E você veja, final do primeiro século, João já está alertando. Um pouquinho antes, Paulo, ali no final da sua terceira viagem, Paulo, vejam, né, ali em... desculpa, falei a coisa errada, mas ali para Timóteo, ele dizendo, olha, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, tudo isso, apareceriam esses falsos mestres, esses enganadores, quando? Nos últimos tempos. E quando é que surgiu os últimos tempos? Pedro vai nos dar a pista lá em Atos, capítulo 2, quando ele vai fazer o seu discurso ali para a multidão que estava em Jerusalém, após receberem o Espírito Santo. Pedro vai dizer, vai interpretar corretamente a profecia lá de Joel, que nos últimos dias, né, o Espírito do Senhor viria, os vossos filhos profetizarão, os vossos mancebos terão visões, né? Então, dando a entender que após a vinda do Espírito Santo, essa vinda inauguraria os últimos dias. É muito tempo, né? Últimos dias já passaram o quê? Quase 2000 anos. Mas os últimos dias conforme a palavra do Senhor, né? E o apóstolo Paulo já diz, olha, nos últimos dias alguns apostatarão da fé, ou seja, se afastarão da fé genuína. Mas não é se afastar da fé genuína e ir para o mundão, não, ir para a gandaia, ir curtir a vida doidada. Não, não é isso. Por obedecerem a espíritos enganadores, aquele mesmo espírito que está lá em 2 João. E ainda diz mais, e a ensinos de demônios. A mesma coisa diz 2 João. Esses enganadores obedecem a ensinos malignos. São espíritos do anticristo, né? Tem espírito do anticristo, são anticristo. Obedecem a espíritos enganadores. E Paulo está falando a mesma coisa. Certo? Então veja, até nisso a palavra de Deus concorda, né? Então vemos Deus, assim, né, falando juízo contra essas pessoas. Depois veio Jesus, igreja primitiva, e lá mesmo Paulo já está indicando que já teria, né, falsos mestres. João, no final do século I, já está dizendo, olha, já tem falsos mestres aqui no meio de vós. E a gente vai ver depois uma outra passagem, ainda em Atos, na segunda viagem de Paulo, ele falando sobre e alertando sobre também. Pronto, então vimos aqui, né? Vimos aqui João falando sobre o porquê dele incentivar a igreja a amar uns aos outros e andar na verdade, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, né? Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Quando João fala bem assim, ó, veio em carne, quando ele fala veio em carne, não é um sentido, né, que Jesus veio em carne e osso. Mas não é apenas nesse sentido que Jesus veio e encarnou. Não é só isso. Mas veja, ele está dizendo no seguinte sentido, olha, Jesus veio e estava sujeito, esqueci o termo, mas estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas do ser humano. Nós vemos na palavra de Deus Jesus tendo fome, vemos na palavra de Deus Jesus se entristecendo, chorando inclusive. Jesus chorou. João 11:35. Jesus chorou.
Vemos Jesus mesmo se alegrando com seus discípulos. Veja, um homem mesmo ali que estava sujeito às mesmas fraquezas e sujeito, recebendo as mesmas tentações que nós. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não caiu em pecado. Mas estava sujeito. E é neste sentido que João está dizendo, Jesus veio em carne. Essas pessoas negam que Jesus veio em carne. E o interessante, a nossa Bíblia o verbo está no passado, veio, Negam que Jesus veio em carne. No passado, Jesus veio em carne. Mas se a gente for pegar o original, o verbo está no presente. É como se ele estivesse falando assim, Jesus Cristo, esses homens negam que Jesus Cristo é vindo em carne. Dando a entender que Jesus morreu, sendo homem, coisa que o gnosticismo negava, dizia que, olha, como eu falei, várias vertentes. Alguns gnósticos diziam que, olha, Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo, que é Deus, veio nele. Mas antes da morte, o Espírito Santo saiu, porque Deus não pode morrer. Outros diziam que, não, Jesus não morreu de verdade, aquilo era um holograma. Nunca era um fantasma, nunca. Então, negavam a vinda de Cristo. Mas João está dizendo que, olha, Jesus é vindo em carne. Eles negam que Jesus é vindo em carne, dando a entender o quê? Jesus morreu em carne. Jesus ressuscitou em carne glorificada. E Jesus subiu ao céu como? Em carne. Hoje ele está sentado à destra de Deus em carne. Isso, irmãos, é maravilhoso. Eu posso estar falando aqui, você... Tá certo, pastor, entendi. Mas se você for colocar mesmo, pensar, parar para analisar, meus irmãos, isso é muito maravilhoso, isso é muito grandioso. Veja, o próprio Deus encarnado foi morto por nós, seres humanos, suas criaturas, pecadoras. Ressuscitou e agora está à destra de Deus. Qual é a função dele lá? Advogado. Ele é o nosso advogado. Veja, um advogado que sabe o que a irmã passa. Um advogado que sabe com toda a propriedade, ele é Deus, ele já sabia, mas ele encarnou e passou pelas mesmas aflições que nós passamos em carne. E agora está advogando em nosso favor junto ao Pai. Não é isso que Pedro fala? Olha, filhinhos, escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo, por quê, meus irmãos? Porque ele veio em carne. É vindo em carne. Ele lá está em carne glorificada. Jesus, algumas seitas, por exemplo, dizem que Jesus ressuscitou, evaporou, Estava no túmulo lá, ele evaporou, subiu ao céu. Jesus veio em carne e é o nosso irmão, Ele foi o primeiro a ser ressuscitado e glorificado. Depois seremos nós, os vivos. Já diz isso lá em 1 Coríntios 15. Jesus é a primazia. Ele foi o primeiro. Morreu, ressuscitou e foi ressuscitado em glória. Está ao lado do Pai em glória, mas em carne. Depois seremos nós, O restante do corpo de Cristo. Isso é muito grande, é muito maravilhoso, meus irmãos. Muito bem, então vimos, existem muitos enganadores que têm saído mundo afora. É interessante, eu já passei um pouco mais, mas esse também termo, saído muito afora, dá um sentido de labuta. Dá um sentido assim de... Eles saem para enganar e saem trabalhando. Eles têm trabalho para fazer isso. No sentido de que eles não são desleixados. Eles não são, assim, digamos assim, crentes preguiçosos. Eu não acredito nisso, não acredito nisso aqui agora. Que Jesus não veio em carne e deixa estar. Não. Eles inventam isso, acreditam nessa falsa doutrina e têm o trabalho de disseminar essas mentiras.
Imagina, meus irmãos, gastar energia na mentira. É isso que João está dizendo. Eles gastam energia propagando, trabalhando para disseminar fake news, mentira. É isso que eles faziam, né? É até um exemplo para nós, para ver. Eles fazem isso com a mentira, e o que eu faço com a verdade? Às vezes eu fico em casa, não quero fazer nada, saio nas coisas, nunca falo de Jesus, nunca tenho assim, né, o prazer de testemunhar alguma coisa, né, não precisa nem pregar, mas falar alguma coisa de Cristo, alguma coisa que Deus é bom, que Jesus ama, né, as pessoas que estão ao nosso lado, que existe um pecado. Esses homens com a mentira tinham esse trabalho de trabalhar para disseminar a mentira. E aí ele vai dizer, olha, assim é o enganador e o anticristo. O que significa isso? Então, quer dizer que são duas pessoas, assim, né? Olha, esses enganadores, um é o anticristo e o outro é o enganador. Não é isso que ele está dizendo. Se formos pegar nos originais de novo, dizendo, né? É como se João está dizendo, ó, estes... a nossa Bíblia está traduzida como assim é o enganador. Mas a gente poderia colocar estes, né? Este é o enganador e o anticristo. Duas características da mesma pessoa. Essa pessoa engana. Logo, essa pessoa é contra Cristo. Entenderam a situação? Então, não são duas coisas distintas, mas as duas coisas são características desses falsos mestres, desses enganadores, né? Então, estes são enganadores e o anticristo, né? Porque se opõe a Cristo, se opõe à divindade de Cristo, à encarnação do próprio Deus. Então, são o anticristo. Então, são enganadores e o anticristo, essas pessoas. Tá certo? Agora, uma coisa interessante. Não era uma novidade o que estava acontecendo. Veja, abra sua Bíblia, Mateus 24. Mateus, capítulo 24. É aquele famoso sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falando dos últimos dias, das últimas coisas. E ele já vai dar a pista sobre o que iria vir lá na frente. Olha, Mateus 24, 5. Diz assim, Mateus 24, 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pule para o verso 23. Mateus 24, 23. Diz assim, então, Jesus dizendo, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios eleitos. Por quê? Em João temos a resposta, porque saíram do meio deles. Versículo 25, continuando a leitura. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Claro, Jesus está dizendo de pessoas que estavam dizendo sobre Cristo Jesus, né? Dizendo que, olha, está ali Cristo, está ali o Messias, não acredita. Mas veja que ele usa o mesmo sentido de que são falsos profetas, são espíritos enganadores, são pessoas mesmo que enganam as pessoas, tem esse trabalho, né, de enganar as pessoas. Também existe um outro texto, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. 2 Pedro 2, 1.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja, dissimuladamente vão introduzir heresias destruidoras, porque, mais uma vez, estavam no meio da igreja, estavam no meio deles. Veja, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Heresia, né? Falso ensino. Mas eles não vão escapar. O versículo final do versículo 1 diz: trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então veja, aqui em Pedro ele dá até mais informação que João. O que ele fala? Que além de propagarem, além de espalharem falsas doutrinas, o que eles iam fazer? Eles iam dissuadir o povo a fazerem aquilo que eles faziam também. O que eles faziam? Práticas libertinas. E aí a gente tem uma série de coisas que a gente poderia listar. Mas existia no meio desse bojo aqui, né? Avareza, práticas sexuais ilícitas. Porque na cabeça dos gnósticos, o que dizia? A matéria é má. Aquilo que a gente não vê é bom. Então, se a gente é mau, vamos cair logo no pecado. Vamos fazer aquilo que nos agrada. A gente é mau mesmo, Deus vai entender. Porque a matéria é má. Né? Então, digamos assim, ele entende. Eu sou mau de natureza, então está no meio da igreja, mas fica praticando a libertinagem, práticas sexuais ilícitas. E aí tem uma série de coisas que o pastor Elias estava tratando aqui na carta de Colossenses. Mas eram pessoas totalmente depravadas. Libertinagem é transformar a liberdade que a salvação nos dá. Não somos mais condenados pelo pecado. Somos libertos em Cristo Jesus. Eu peco, mas o pecado, a penalidade do pecado não tem mais poder sobre mim. Eu já fui lavado pelo sangue de Cristo. Mas agora usa dessa liberdade para viver do jeito que eu quero, nas práticas que eu quiser. Isso, aí Paulo vai explicar na carta aos Coríntios, é transformar a liberdade em libertinagem. Já não é agora, o nome disso não é mais liberdade, é libertinagem. É você querer fazer o que você quiser, praticar o pecado, o mal, práticas sexuais, vícios, imoralidade. Inclusive ele vai colocar aqui a avareza, o amor ao dinheiro. Tudo isso na conta, digamos assim, do sangue de Cristo Jesus. Né? Isso é libertinagem. E eles, além de espalharem a mentira, ainda, como é que se diz? Influencia os outros para o mal. Né? Você vê então, como uma heresia ela acaba com uma igreja. Né? Ela acaba com um movimento, se você começar a deixar entrar. Ela rapidamente já apodrece, né? É aquele ditado, né? Uma maçã podre já apodrece todo o cesto, todas as maçãs. É a mesma coisa, laranja, né? Uma laranja podre já apodrece tudo. Mas é o que acontecia aqui e Pedro nos fala. E aí chega no versículo 8, diz assim, ó, acautelai-vos. João está fazendo aqui, chamando a atenção, está dizendo, olha, presta atenção.
olhem, vigiem a si mesmos, né? Estejam atentos, estejam em guarda, não durmam. João faz essa puxada de orelha. Ei, acorda, vigiem, acautelai-vos, estejam atentos para esse tipo de gente que está mesmo começando a penetrar nas igrejas. Cuidado, né? E aí ele vai falar, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Pelo menos existem duas interpretações mais aceitáveis, né, no meio. Uma diz que é, digamos assim, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Então quer dizer que as pessoas, se ouvissem os falsos mestres, iriam perder meio que a salvação, trocando em miúdos, né? As pessoas iam perder a salvação, fez tanto esforço para perder a salvação, né? Essa é uma interpretação. A outra interpretação é que perder aquilo que conquistaram, que temos realizado com esforço, é o esforço que os apóstolos tiveram para transmitir, para batalhar e fundar aquelas igrejas. E eu acredito que esta, com certeza, é a melhor interpretação, porque o crente não perde a salvação. E depois nós vamos ver que João vai dizer isso, vai meio que falar isso no final do versículo 8. Né? Então, o que João está querendo dizer? Olha, fica atento, vigia, para a gente não pôr a perder todo o trabalho que tivemos. Olha, os apóstolos estão viajando, né? Muitas vezes passam fome, são presos, apanham, é difícil espalhar o evangelho, precisa de recursos, e logo deixam uma pessoa ensinar falsa heresia. Esse trabalho todo, esse esforço todo é deixado a perder porque acaba com a igreja, né? Então João está dizendo, presta atenção, não vamos deixar isso aqui, a igreja, cair numa coisa dessa. Nós temos conquistado com tanto esforço, é duro, é difícil, é trabalhoso, não vamos deixar isso perder. Estejam atentos, vigiem. Eu espero que os irmãos tenham entendido, então, essa questão. E aí, é interessante que, eu não sei, assim, o quanto dos irmãos têm noção de como é difícil, por exemplo, trazer uma simples mensagem aqui, assim, por exemplo, estamos aqui mais ou menos aqui em meia hora, né, 35 minutos, mas para estudar, fazer um texto desse é complicado, e eu entendo que João está falando, olha, não deixa perder, é tão difícil, trabalhoso para a gente. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 20, versículo 17. Paulo está se despedindo dos irmãos. E manda chamar, ele está agora partindo para Jerusalém, e lá ele vai ser preso e tal, e de lá ele vai ser julgado em Roma, né? Então ele está se despedindo ali dos irmãos. Atos 20, versículo 17, diz assim, Atos 20, 17, diz assim, de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis, Paulo está se despedindo, tá? Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Olha, versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja, é complicado. Paulo está dizendo, olha, vocês sabem que desde que eu meti o pé na Ásia, no meio de vocês aqui, estava servindo ao Senhor com humildade, lágrima, provações, dificuldades.
E apesar de tudo isso, dessas provações, lágrimas, dificuldades, eu nunca deixei de transmitir a verdade para vocês, né? Nunca deixei de anunciar coisa alguma proveitosa. Nunca deixei de fazer isso, apesar das dificuldades, né? Aí pule para o versículo 29, Atos 20, 29. Olha o que ele vai dizer. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. É o bode Judas. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Veja, Paulo já está falando aqui, se despedindo dos irmãos, indo rumo a Jerusalém. Olha, eu sei, não adianta vocês se iludirem, eu sei que depois da minha partida vão penetrar lobos vorazes, né? Vão perverter os discípulos, né? Ou seja, a igreja, os irmãos. E veja versículo 31. Portanto, vigiai. É igual o que o João está falando, né? Fica atento. Vigia, acorda, não fica dormindo. Lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Veja, mais uma vez Paulo cita o esforço, o trabalho, a coisa árdua mesmo que é ensinar, que é trabalhar no meio da igreja, porque você está ali ensinando, você está vendo as escrituras e você não quer que o povo, né, se perca, se vá pelo caminho, não vá se desviar. Você quer mesmo, você admoesta, você ensina, você ora, chora, pede ao Senhor para que, poxa, Senhor, proteja o rebanho, proteja os teus filhos, né? É penoso, meus irmãos, isso, né? É algo mesmo que é uma carga diferente. E olha que eu já trabalhei no setor secular, né? Assim como o Joaquim trabalha na construção e tal, o dia todo fora. Eu já trabalhei, mas é algo muito diferente a carga, sabe? Do pastor, de alguém que está ensinando a palavra de Deus. É uma coisa que não dá para explicar a carga. Você chega num domingo, numa quarta-feira, sugado, que só Deus sabe como é que você conseguiu lá transmitir, porque de mim mesmo não pode sair coisa boa, mas ao mesmo tempo você vê o peso mesmo da responsabilidade, porque eu vou dar conta de vocês perante o Senhor. Eu vou ter que dar conta aqui de cada um que vem, que é pastoreado pelos pastores, assim como o pastor Elias. E existe uma grande responsabilidade na nossa costa. E João, eu sei o que ele quer dizer. Olha, não deixa perder aquilo que a gente tem trabalhado para ensinar para vocês, né? Pastor Elias, muito mais. Eu estou falando aqui, vou fazer 4 meses ainda. Pastor Elias aqui já está 12, 13 anos. Imagina, né? Mas não é só a responsabilidade do líder, do pastor, mas também, veja, a responsabilidade do rebanho. A gente pode colocar assim, né? Olhando uma visão mais coletiva. A igreja mesmo trabalha para estar unida. Eu vejo o trabalho da irmã aqui, Maria, toda quarta-feira tentando abrir, né? Ser a primeira, ligar aqui o ventilador e tal, acender as luzes. É um trabalho da igreja, né? A irmã Dina trazendo aqui o material para a ceia, as irmãs ajudando aqui a organizar e tal. Veja, cuidado para que isso não acabe, no sentido coletivo da igreja, mas também existe um sentido individual de cada um, né? Como é que está o nosso amor para com os outros, mas primeiro, o meu amor para com Deus. Eu estou alicerçado em Cristo Jesus? Eu estou. Então eu consigo, eu amo o meu Senhor, e agora eu vou amar os meus irmãos. Cuidado para não perder isso, individualmente falando, né? E aí João finaliza dizendo, final do versículo 8,
acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Quando ele diz, olha, para receberdes completo galardão, quer dizer que existem pessoas que não vão receber completo galardão. E eu acredito, irmãos, que mesmo esses que dão ouvido para a heresia, eu não posso jogar direto no inferno, né? Aqueles que dão, às vezes, ouvem, né? Olha, ali está falando alguma coisa interessante, mas que não está conforme a palavra de Deus. Só Deus sabe do seu coração se é realmente um salvo. Claro que eu posso dizer, olha, fulano está seguindo uma coisa errada. Posso alertar. Mas, veja, o apóstolo Paulo diz que no final ainda vai ter crente que vai ser salvo como pelo fogo. Vai ser salvo como pelo fogo. Vai ser salvo porque realmente o sangue de Cristo é eficaz, mas não tem obra nenhuma, ou não tem obra nenhuma para apresentar ao Senhor. Não fez nada na sua vida, a sua vida de crente foi inútil aqui na terra. Mas vai ser salvo no final. Muito cuidado para não ser um desses, porque pode ser que você nem seja salvo. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, no final vai ser salvo como pelo fogo, né? Mas aquilo que eu vou apresentar vai ser, ali fala, né, diamante, ouro, pedras preciosas, ou vai ser feno, palha, que é logo consumida pelo fogo? É nesse sentido que João está dizendo, olha, não deis ouvido, não deixa isso penetrar, para que no final você receba um completo galardão. Temos um prêmio no céu, meus irmãos, para aqueles que perseveram, para aqueles que lutam, aqueles que trabalham em prol do reino de Deus. Esses vão receber completo galardão, né? Veja o apóstolo Paulo no final da sua vida, 2 Timóteo diz, olha, combati o bom combate. Guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça, né, está à minha espera. Aquele que vai mesmo me coroar já está me esperando. Imagina uma pessoa ter essa certeza de falar uma coisa dessa, irmã Maria. É algo interessante porque ele tinha plena certeza daquilo que ele tinha feito. Você tem? Eu tenho? Qual vai ser o meu e o teu galardão perante o Senhor? Vai ser completo? Ou vai ser algo assim pela metade? Ou vai ser algo que vai ser consumido pelo fogo? Tu vai entrar no céu, mas é só por causa do sangue de Jesus Cristo, mas não tem nada para apresentar, né? Até o ladrão, dizem que é o ladrão mau e o ladrão bom, né? Que estava junto com Jesus na cruz. O ladrão na cruz, o que se converteu, aquele que foi alcançado por Cristo, até lá na cruz, ele testemunhou que Jesus realmente era o Filho de Deus, ele não merecia estar ali. Veja, no final da sua vida, ele testemunhou, ele fez um serviço para o Senhor. Ele vai ter o seu galardão no céu. Qual, não sei, mas vai ter algum. Será se somos incapazes de hoje estamos aqui no bem e bom da vida, né? Usufruindo das facilidades que esse mundo moderno nos oferece. Somos incapazes de ser úteis para o Senhor, trabalhar para Ele, fazer alguma coisa. Vamos ficar atentos, meus irmãos. Atentai-vos, vigiai, estai, olha, de olhos abertos. Vejam a si mesmos, para não perderdes aquilo que tem conseguido por esforço, para que recebeis completo galardão nos céus. Que Deus nos ajude, irmãos. Não é fácil, mas pela graça do Senhor, pelo seu Santo Espírito em nós consigamos mesmo receber completo galardão no céu. Pai, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz e é útil para o nosso ensino, Senhor, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, Senhor. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos dá a tua graça, Senhor.
e possamos estar mesmo atentos aos ensinos, às doutrinas. Nos ajuda a não pormos a perder aquilo que já temos conquistado com esforço, Senhor, mas nos ajuda a recebermos realmente um completo galardão no céu, sabendo que o Senhor é justo, sabe as nossas intenções, sabe e conhece o que se passa em nosso coração, Senhor. E podemos mesmo pedir do Senhor graça e misericórdia. Nos acompanhe, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, obrigado. Deus abençoe. Bom resto de semana.